Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão. Bem-vindos aí os incentivadores. Episódio 20. Episódio 20. Se você não assistiu os anteriores, vai aí no canal do YouTube, caça aí, tá tudo aí. E galera, semana passada você deve ter sentido a minha ausência, né? Porque semana passada tava rolando o Epicentro aqui atrás, o Coração Chama, e eu não consegui sentar na mesa durante o Epicentro. Mas o Léo, que está aqui nos bastidores. Fala aí, Léo. Boa. O Léo, que está aí nos bastidores, mais uma galera de voluntários, passou o dia inteiro do Epicentro conversando com a galera, inclusive com a Mari, que está aqui. Muda aí para a câmera 29. A Mari está aqui, hoje a Mari. Fala aí, Mari. Tudo bom, Jordão? Obrigada pelo convite. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mari Coelho. Mari Coelho. E hoje a gente vai conversar com a Mari. Estamos na Galeria do Rock, para quem não sabe, na São João, aqui a São João, Avenida São João, a 300 metros do Farol Santander. Estamos ao vivo. Vai rolar aqui hoje 3 episódios. A gente vai sair daqui umas 9 da noite. Então, se você está vendo ao vivo, se você está de Uber, se você está de carro, visitando algum cliente, dá uma passadinha aqui, beleza? Vai ter daqui a pouco umas comidinhas da Boalha aqui, ó. Roberto, se você está assistindo, estamos esperando os... Rodrigo, se você está assistindo, estamos esperando os seus raps. Traz os raps aqui, ó. Comida saudável, Boalha. Olha, eu posso errar o nome dele, nem tá patrocinando nada. O Rodrigo, Roberto, Renato, Robson, Rodolfo, traga comidinha pra gente, raps da Boalha, galera. É gostoso, é comida boa, hein? Comida boa. Certo? É ótimo. Então, Eu ainda não conheço, ó, eu nunca comi nada da Boali. nunca comeu nada da Boalha? Ó, você deveria ter falado que você adora, que é o seu melhor restaurante. Não, mas eu tenho certeza que quando eu comer eu vou adorar. Ó, aí, tá vendo? Nossos convidados estão sintonizados. E, opa, Chegou. tá chegando coisa aí. Tá chegando coisa. Tá trancado? Pode abrir a porta, ó, no improviso. Chegou Aqui? iFood. Não é iFood, não. É iBook. Pode abrir. Não, ó. Cadê a chave, Léo? Essa aí, né? Você não colocou ali? Tá aqui, tá aqui. Ah, isso... Ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o seu chaveiro? Olha a quantidade de chave que o cara tem. Duvido que você Eu não sempre... sei abrir Você esse sempre negócio. erra. Ai, consegui. Duvido que você acerta a chave. Obrigada, moço. Fala aí, mestre. Entrega ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Chegou aqui o livro da Mari, diretamente da gráfica. Elion Indústria Gráfica. É o teu livro? É? Os livros, né? Livros, galera. A Mari é a menina dos livros. E é engraçado, galera, porque a Mari é professora de matemática. Ela era professora de matemática e domina o português. Fazer livros. Bom, fala aí, Mari. Conta aí, se apresenta pra Vou galera. explicar. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Mari. Olha pra você, olha pra lá. Pode olhar Olha pra pra lá. Pode olhar pra lá. Fala bem pertinho do microfone. Vai. Vê se tá bom. Tá bom assim? Ótimo. Oi, pessoal. Eu sou a Mari. Eu sou uma professora. Eu dei aula 16 anos de matemática. Porém, hoje eu tenho uma empresa de projetos editoriais. A gente faz livros, apostilas, cursos, palestras, enfim, várias coisas com o conhecimento das pessoas. O nosso maior know-how é um método. Então, a gente metodiza o conhecimento das pessoas para transformar isso em produtos, né? Então, eu falo que eu sou boa em exatas e em humanas, eu acho, né, assim que fala. E foi muito doido, porque por muito tempo eu deixei o meu talento de lado. Porque como eu segui a área de exatas, eu achava que eu não podia ser boa em duas coisas. E aí eu esqueci meu maior talento, que é escrever, e escrever poesias. Você esqueceu por quê? Porque eu achava que... Você tinha como esse eu talento? escrevo poesias desde criança. Quando as crianças faziam diário, eu fazia poesias. Ai, oi, meu querido diário, hoje eu não. Eu ia lá fazer poesias já. Num diário, né? Num diário, mas não era diário. Não era com sonhos de valsa, papel de sonho de valsa, colar. Não, era um caderno. Eu desenhava, tipo, eu escrevia a poesia, fazia o desenho da poesia. Chique. O infográfico. Isso, eu fazia tudo isso. Quando eu tinha 5 anos, eu ganhei um concurso de pintura. Quando eu tinha 9 anos, eu ganhei um concurso de poesia. Mas eu fui ser professora de matemática. Por quê? Tua mãe? Teu pai? Mais ou menos. Porque naquela época o pessoal falava que para você ser escritor, para você ser escritora, você tinha que estudar letras. E eu odiava crase, odiava gramática. Eu falava, eu não me vi estudando aquilo. Então eu rapidamente eliminei. Daí eu queria ir para outras áreas. Eu queria fazer publicidade, moda, e meus pais falavam que isso não dá dinheiro, não dá sucesso. E aí eu decidi que eu queria fazer engenharia, porque eu queria tudo que era diferente.
E minha mãe falou, filha, já que você quer ser engenheira, por que você não faz matemática? Tem tanto engenheiro dando aula. E daí eu fui. Tanto engenheiro dando aula. Os caras não deram certo como engenheiro. É, Aí e aí você eu foi fui. fazer pedagogia? Não, eu fiz matemática. Existe o quê? Existe uma faculdade que chama matemática que você só aprende cálculo, derivada. E faz o quê com isso? Depois vira professor? Você vira professor. Só que você não ensina aquilo que você aprende Para na um dia faculdade. ser engenheira. Não. Você estuda Tua só mãe matemática. também achava que engenharia não ia dar em nada. Não, minha mãe achava que engenharia não tava com nada. Ela queria que você fosse professor. Porque ela é professora e ela falava que professor não fica sem emprego. Ela é professora de matemática? Não, ela é professora de artes. Ela é artista plástica. Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em Lagoinha. Por que demorou para responder? Porque... Você não lembra? Foi muito tempo Tipo atrás? assim, eu nasci em Taubaté, fui registrada em Lagoinha e sempre morei em Caçapava. São perto? Caçapava é perto? É, mais ou menos. É que naquela época podia trocar, né? Você nasce num lugar e é registrado no outro. Era meio bagunçado. É por isso que eu tô pensando aqui. E aí você estudou matemática onde? Eu estudei matemática na Unip e na UFSCar, em São Carlos. Interior. Na Unip em São José dos Campos e na UFSCar em São Carlos. E aí deu aula de matemática por quanto tempo? 16 anos. Eu comecei a dar aula com 17 anos no primeiro ano de faculdade. Mas você tem quanto? 21? Você não tem 21? Carinha, 16? carinha 21, né? Não tem não. Vou fazer aniversário semana que vem. É? É. Quantos anos você acha que eu vou fazer? 16 anos de professor. Não. Sem fazer conta, sem fazer conta. Sem fazer conta. 25. Uns 25. Põe 10. 35? Nossa, 35 semana que vem. Você deve estar comendo muito boa ali do nosso amigo Rodolfo. Rodolfo, mande os raps pra gente aí, Rodolfo. Mas ele tá fazendo de propósito, ele tá errando o nome dele de propósito. Rodolfo. Rodolfo agora, que eu preciso inventar um novo. Mas tá, qual que é a fórmula do formol aí? Da saúde saudável. Então, eu faço 35 semana que vem. Não parece, né? Eu esqueço também, eu parei no 28. Eu esqueço que eu já tenho 35. Às vezes eu falo pro meu marido, fulana tem a minha idade. Daí ele fala, amor, você não tem mais 28, né? Eu falo, nossa, é verdade. Esqueço. Mas, se você escreve poesia, você deve ter 7 anos de idade mental, né? É, mais ou menos, porque tem que escrever com a pureza, né? Quando você escreve poesia. Mas que hora que... Que horas que entrou a poesia? Então eu largou a matemática? Então eu comecei a dar aula de matemática com 17 anos. 16 anos dando aula de matemática? É. Pra quem? E eu nunca... Criança pequena? Não, era mais adolescente. Eu comecei dando aula para criança pequena, mas eu fui para adolescente. E eu sempre ensinei a matemática de um jeito muito lúdico. Você era CLT em algum lugar aí? Não, eu não era CLT, não. Eu era funcionária pública. É a mesma coisa? Não sei, deve ser pior ainda, né? Você não pode sair nunca. Eu era contratada em CLT. De vez em quando chamavam. São uns Não, sabe o que eu fazia? Já dica pro pessoal. Eu Dica comecei pra quê? Pra conseguir trabalho. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Concurso. Eu comecei dando aula eventual. E o que acontece? Se você fica esperando para ser chamado para dar aula, você não vai dar aula nunca. Porque o professor falta em cima da hora e eles vão dar um jeito para resolver. O que eu fazia? Eu ficava na escola das 7 a 1 todo dia. Como Esperando. faltava um monte de professor, eu dava aula o dia inteiro. Mas só de matemática. Não, quando você dá aula eventual, você dá aula de todas as matérias. Tudo? Né? De tudo. Você só não pode dar aula de educação física. Aí você chegava lá e... Era professor, faltava professor de português, você dava aula. Você conseguia, sabia. Nem Dominava sempre, o assunto. Nem sempre você dá aula do que... Você ficava meia hora fazendo chamada, né? Não. Você faz uma dinâmica, você pega uma coisa que o professor deixou. É meio um tampa-buraco, né? No meu primeiro ano foi meio tampa-buraco. Depois eu fui dar aula de matemática mesmo. Aí, na época que eu estava na escola, quando o professor faltava e aparecia um substitutivo, eu sabia que não ia acontecer nada. Então, é mais Cara, ou menos né, ia isso. só ficar enrolando. Não, mas eu dava aula. E como eu dava aula de matemática e ninguém sabe matemática no contexto geral, o que eu fazia? Eu ensinava a regra de sinal, eu ensinava alguma coisa para os alunos. Sei que você falava que ensinava poesia para os Não, eu já escrevi, mas nessa época eu já tinha esquecido. O que acontecia? Na faculdade de matemática eu escrevia muito bem. Eu ia muito bem na aula de filosofia, sociologia, redação. E os professores achavam muito estranho, porque normalmente quem é bom em matemática é muito ruim na escrita. E eu fazia lá em 10 minutos um texto e tirava 9, 10. Eles olhavam assim, essa menina é estranha, né? Não é possível que ela sabe escrever. E eu era bagunceira ainda para ajudar. Você está quebrando um paradigma, né? Tem gente que se acha bom em matemática e não é bom em português. Quem se acha bom em português não é bom em matemática. As pessoas... E você era bom em matemática e virou bom em português. E o que acontece? O mundo ele faz isso com a gente. Ele acha que a gente tem que entrar numa caixinha que você tem que escolher aquilo que você é bom. Sendo que não, você pode ser bom em muitas coisas. Porque o que acontece, apesar de eu ter esquecido da poesia, o que é ser um poeta?
É você escrever a vida ou você enxergar a vida de uma maneira mais bonita. E apesar de eu estar dando aula, eu sempre enxergava os meus alunos de uma maneira bonita. Eu sempre queria incentivar, eu sempre queria mostrar que eles eram capazes, eu sempre queria ver o lado bom da situação. Então, apesar de eu estar lecionando matemática, eu estava sendo uma poeta na forma de ensinar. Nossa, ficou bonito isso, né? Vai, é instagramável. Nossa, essa parte. Isso ficou bom, gostei. O Léo vai fazer um corte, um nugget. Ô, Léo, faz um corte, ficou... Faz um nugget. Ele. Tá animado ali com a poesia. E qual que é o... Que poetas você lia quando era criança? Nenhum. Poetisa de natureza. Eu falo, né, hoje que eu escrevo poesias... Por que você não lia? Porque é chato? Eu cresci numa família que não tinha o hábito de ler, então eu não aprendi Ainda a mais ler. poesia, né? Ainda mais poesia. Eu não... O único livro, eu acho que eu lembro que eu li na minha infância foi O Homem que Calculava. Ixi, chato. Não, é legal esse livro. É bom? É bom, é um livro bem legal esse livro, você vai gostar. Ele conta os problemas, a história de um cara que vai resolvendo problemas matemáticos e vai ganhando dinheiro com a resolução dos problemas, é bem legal. Tem os problemas famosos. O único livro que você se lembra que você leu na infância. E também teve um de bullying, eu não lembro agora o nome, mas eu não Cristiane F. 13 anos. Não, era um livro assim infantil e tal, eu não me lembro. Então assim, os meus pais, né, não tinha muito livro em casa mesmo. Não tinha muito livro em casa. Mas sua mãe era professora também. Minha mãe é professora de artes. O que uma professora de artes faz? Ela desenha, ela pinta, ela faz jogos, né, faz, né, coisas mais lúdicas. Então eu tenho esse lado lúdico muito forte. O meu pai, ele era comerciante, então o rei do networking, eu aprendi comunicação, o que você tem que fazer. Por que você tem que ir num lugar, às vezes, pagar um almoço para alguém? Por que você tem que tratar bem as pessoas? Você tem que tratar todo mundo igual? Então, isso eu aprendi com meu pai. Por exemplo, meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. Então, eu sempre aprendi que trabalhar é muito bom. Eu nunca vi o trabalho como algo ruim. Minha mãe trabalhava manhã, tarde e de noite. Meu pai trabalhava final de semana. Então, trabalhar para mim é normal. No entanto, que hoje as pessoas acham que eu sou workaholic. Só que eu não acho. Eu acho que o trabalho... Quando você faz aquilo que você ama, você nem percebe o que você está fazendo, né? Então, quando você entende isso, você está trabalhando, você não está nem vendo. Você está conversando, mas você está trabalhando. Você está fazendo, mas você está trabalhando. Então, eu peguei muito isso deles, mas essa parte... Caçapava, assim, né? Caçapava. E Lagoinha, que tem 8 mil habitantes, eu acho. Você conhece Lagoinha? Não. Conheço a Lagoa de São Francisco. Você ouviu falar do carnaval de São Luís do Paraitinga? Carnaval? É. É bem famoso o carnaval de lá. Aquele do boi? Não sei. Tô inventando. Tô brincando. Vai falar da Cachoeira Grande? Não. Já, tem a Cachoeira da Fumaça, é bem grande, na Chapada Diamantina. Não é. Isso eu não conheço. Tem um lugar chamado Cachoeira Grande? E eu casei lá. É lindo o lugar. E o que tem cachoeirinha? É outro lugar? Lá chama Cachoeira Grande. Mas é cachoeirinha que você falou? Não, mas lá não, é cachoeirona. Aí você nasceu em Caçapava? Sim. Não, aí você estava em Caçapava. Eu cresci em Caçapava, o negócio de nascer tá confuso, porque eu nasci no hospital em Taubaté. E aí, na cachoeira, teve o aha moment. Quando que saiu da matemática e foi para... Quando você abandonou tudo? O que aconteceu? Foi em 2019. Eu já tinha casado, já estava dando aula há muito tempo. Fui morar fora em 2015 com o meu marido, antes dele ser meu marido. Fora da onde? Fora do Brasil. A gente foi morar na Inglaterra. Então, eu exonerei todos os meus cargos públicos e fui morar lá, né, para a gente começar um relacionamento. Deu certo, a gente casou e voltamos para o Brasil em 2016. Eu fiz vários cursos. Então, eu fiz curso de consultoria de imagem, fiz outro curso de moda. E eu fui fazendo outras coisas que eu queria ter feito e eu não fiz. Só que acabou que a educação estava muito forte em mim. Então, eu não queria arrumar um emprego. De repente, eu estava trabalhando como professora. Lá em Caçapava. Então, eu sempre trabalhei... eu nunca fiquei sem trabalhar. Às vezes, eu não tinha bons empregos, mas eu nunca fiquei sem trabalhar. E aí, em 2019, eu estava numa escola, que foi a última escola que eu atuei, que eu gostava muito, mas eu senti que, sabe, não era aquilo, estava faltando algo. Eu senti que eu precisava buscar por uma outra coisa. E aí, eu pedi demissão da escola e comecei a querer fazer concurso. Até o último concurso que eu passei foi de direção na prefeitura. E aí, eu comecei a querer buscar por concurso. Nisso, eu fui num evento, tipo um epicentro, sabe? Só que era outro evento. Só que pior, né? Claro, não era igual o epicentro. Então, por conta disso, eu não vou nem falar o nome do evento. Coitado, né? E aí, nisso, eu conheci uma pessoa que fui fazer um curso dela e ela me perguntou, falou, Mari, o que você gosta de fazer? Nisso, eu peguei a minha mão e comecei a contar, né? Pô, eu gosto de moda, eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque eu gosto de fazer um monte de coisa. Daí, falou assim, não, o que você faz bem desde criança? E eu fui e me lembrei, eu escrevo.
pessoa falou, nossa, mas como assim você escreve? Você não é professora de matemática? Eu falei, você perguntou o que eu gosto de fazer, não o que eu sou formada. E aí eu mostrei para essa pessoa algumas coisas que eu escrevi, assim, tipo coisas bobas, simples, legenda, texto. Ela falou, você escreve muito bem, você vai escrever para mim. Eu comecei a fazer livros para essa pessoa. E eu percebi que eu tinha um método para fazer livro. Porque esse meu primeiro trabalho eu fiz em 1 semana o que as pessoas faziam em 4 meses. E aí eu comecei a fazer livros, percebi que o que eu fazia em livros eu poderia fazer em cursos, eu poderia fazer em apostilas, eu poderia fazer em várias coisas. E eu entendi que ali eu tinha um negócio onde eu poderia vender minhas poesias, eu vendia votos de casamento, eu fazia música para as pessoas. E eu fazia um monte de coisa. Até o momento que eu entendi que o que era vantajoso para mim era fazer alguns produtos X. Então eu defini os produtos que eu ia fazer e eu falei, não, eu preciso me posicionar. E é muito doido, porque quando você muda de ramo, né, a vida toda as pessoas querem te colocar numa caixa, mas quando você muda, eles querem desenhar a caixa exatamente, né? E as pessoas queriam que eu escolhesse se eu vou falar só de livros, se eu vou falar só de apostilas, se eu vou falar só de alguma coisa. E aquilo me incomodava, porque eu achava que eu escolher uma daquelas coisas era muito pouco para a capacidade que eu tinha. E eu entendi que eu me encontrei na educação. Então, eu sei fazer livros porque eu fui 16 anos professora. Eu sei fazer uma apostila porque eu fui 16 anos professora. E aí foi quando eu consegui me posicionar, que eu sou especialista em didática e método, e eu consigo transformar o conteúdo das pessoas em produtos, né? Produtos físicos ou digitais. E daí foi nesse ano de 2020 que eu comecei. Comecei de uma maneira mais informal, né? Com pessoa física. E aí, em novembro de 2020, no dia do meu aniversário, eu recebi uma poesia de Deus me contando que eu seria mãe de uma menina. E eu fiquei muito emocionada, eu já estava grávida, não sabia. E nessa semana, do dia 3 ao dia 9 de novembro, eu escrevi muitas poesias em formato de profecia. E eu perguntei para Deus, o que você quer que eu faça com isso? E eu escutei um sussurro que falava assim, são palavras dos céus. Eu falei, olha, se eu não estiver louca, eu vou procurar no Instagram, vai estar disponível @. Eu procurei e estava. E aí eu falei, mas o que é para eu fazer com isso? Daí eu escutei um sussurro, é para você trazer as palavras dos céus para a terra. Na época, eu achei que fossem as poesias. Hoje, não. Hoje, eu sei que são as pessoas. Porque, a partir do momento que eu ajudo você, Jordão, a trazer o seu conhecimento para o mundo, eu estou trazendo as palavras dos céus para a Terra. E aí foi onde eu abri a minha empresa, com o nome Palavras dos Céus. E aí, as coisas deslancharam. E aí, voltando, como que você... Na maneira tradicional, o cara ia levar 4 meses para fazer. Aí, com você, levou 1 semana. Porque você tinha um método. Porque eu percebi... Como é esse método? Eu faço perguntas. Então, por exemplo, o que as pessoas fazem? Então, tipo assim, galera, a Mari ajuda... Se você quer, por exemplo, escrever um livro e não consegue começar, você consegue eu tenho um método, extrair da pessoa... São 3 pilares. O primeiro pilar é o destino. Igual, quando você vai usar o Waze. Você consegue usar o Waze se você não sabe para onde você vai? Não. Então, a primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Em um livro, por exemplo, isso a gente aplica em todos os produtos, mas eu vou dar o exemplo do livro, tá? Em um livro, você precisa saber qual mensagem você quer passar. Pô, a pessoa acabou de terminar de ler o seu livro. O que você quer passar para ela? Esse é o seu destino. Se você não souber isso... assim, o Léo é palmeirense. Vamos dizer que ele queira escrever... Um sonho dele é escrever um livro sobre Palmeiras. Só que ele não começa nunca e tal, não sabe por onde começar. Como é que você... Daí ele poderia virar e falar assim, Léo, o que você quer falar do Palmeiras? Ele vai falar assim, eu quero mostrar... Eu quero falar da história. Não, eu quero falar como ser torcedor do Palmeiras mudou a minha vida. Isso é uma mensagem, entendeu? E aí eu vou perguntar para ele, daí eu tenho um destino, não tenho? Ser torcedor do Palmeiras mudou minha vida. O destino é o quê? Esse é o destino. Depois eu vou para o próximo passo, que é o quê? É o caminho. Né? Quando você coloca lá no Waze, vou vir aqui para a Galeria do Rock, não vai mostrar um caminho? Vai. Sim. Então, eu vou perguntar para ele, então tá, mas fala para mim, me fala 5 coisas que você sente que são essenciais para as pessoas entenderem como ser torcedor do Palmeiras mudou sua vida. Ele vai me falar. Ele vai falar, agora? Eu falo, já, não pode pensar muito. Tem que ser na hora. A Isa está aqui, ela foi feito isso com ela na prática. Ele vai falar. Eu vou, tananã, anotei. Por que 5? Porque eu quero, pode ser qualquer quantidade. Eu defino 5 porque senão a pessoa não vai conseguir me responder. Porque arrumei a minha mulher, conheci ela no campo. Porque eu me senti parte de uma tribo, porque eu construí uma família, porque eu tinha alguma coisa que eu acreditava, porque, sei lá, eu cresci profissionalmente e porque eu pude vestir uma bandeira. Sei lá, a pessoa vai falar o caminho dela, tá? E aí a gente tem um caminho. E aí entra o terceiro ponto, que é a rota. O que é a rota? O caminho, normalmente, a pessoa vai falar tópicos. E esses tópicos, eles têm significados. Que se você perguntar para ele, vai significar uma coisa. Se você perguntar para mim, vai significar outra. E se eu perguntar para você, vai significar outra. A rota é a nossa experiência.
Pensa que a rota é como que você... O que você entende por vegano? Entendeu? Ele foi lá um tópico dele que tá chamando vegano. Pô, você vai perguntar pra mim, eu vou contar uma história que significa vegano pra mim. Se eu perguntar pra você, é outra. Pra ele, é outra. Então, a nossa rota, as pessoas não conseguem copiar. Ela é formada por tudo aquilo que a gente viveu, tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente não fez também formou a nossa rota. Então, isso tem um valor muito incrível, porque é algo único. Não tem como copiar a rota de alguém. As pessoas conseguem copiar o seu destino e o seu caminho, mas a sua rota não, que ela é única. E aí, o que é doido? Se a gente pegar o exemplo do Waze, eu coloquei aqui Galeria do Rock. A experiência que a gente teve. Então, ó, quando você conhece o destino, você conhece o caminho, você consegue traçar a melhor rota. Quando eu coloco aqui no Waze, Galeria do Rock, ele vai me traçar um caminho. Se eu conheço aqui, eu sei olhar a opção de rota e ver se a rota que ele está escolhendo está boa. Se ele não está me mandando passar num lugar que é perigoso, se ele não está me mandando desviar, se eu não estou fazendo um caminho que não tem nada a ver. Então, a rota, ela é a sua experiência. E daí, quando você coloca a sua experiência dentro de um caminho que você mesmo definiu, para um destino que você escolheu levar a pessoa, você consegue fazer qualquer coisa. Porque daí você tem muito claro o que você quer com aquilo. Né? Então, lembra que a gente conversou dos seus livros? Então, o que eu perguntei para você? O que você quer com cada um deles? E aí, para você ficou mais claro responder. Poxa, eu quero isso, então dá para fazer dessa forma. E na hora que você vai gravar, você precisa sempre lembrar do destino. Porque daí, tudo que você vai fazendo, você vai afunilando para aquela mensagem que você quer passar. Por exemplo, no caso dele, ele está fazendo um livro do Palmeiras e o primeiro tópico é tribo. Fala, poxa, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive muitos amigos, eu era um menino mais quieto, mais tímido, tal. E quando eu comecei a torcer pro Palmeiras, eu comecei a ir nos jogos, eu comecei a ir nos lugares, eu me senti parte de algo. Então, isso foi muito importante para mim. Isso mudou a minha vida, tá vendo a mensagem? Isso mudou a minha vida. Por quê? Porque eu que era uma pessoa que eu não sentia que eu fazia parte de algo, de repente, eu estava dentro de uma tribo que me acolhia, entendeu? E aí você sempre vai afunilando para aquela mensagem. E nisso você constrói o verdadeiro... É a história dele, né? Fica interessante. Só tem essa história, só existe a Só dele, existe né? a dele. E aí é muito doido, porque as pessoas, elas não... E geralmente os livros que tem por aí, você vai ler, tá cheio de frases dos outros, né? Historinhas dos outros, né? IBM, não sei o que lá. Não tem a história da pessoa, né? E aí fica sem graça, porque já saiu em outro lugar, né? E aí, vira mais um, né? Vira mais um. E aí, o que é doido? Que apesar das pessoas não quererem saber a nossa história, porque o ser humano, ele é um ser egoísta. Ele não quer saber a sua história. Ele quer saber como que ele vai aprender com a sua história. Entendeu? Então, quando você pega a sua história, você coloca um objetivo e você começa a contar a narrativa com esse objetivo, ele entende que ele não está simplesmente conhecendo você, mas ele está usando do seu conhecimento para conhecer sobre ele. E aí, sim, ele tem um motivo para ler aquele livro, ele tem um motivo para fazer o seu curso, ele tem um motivo para ouvir a sua palestra. Entende? Igual aqui, eu estou contando a minha história, mas eu estou contando a minha história dentro de um contexto que eu vou ensinar a pessoa a fazer alguma coisa. Então, fica mais fácil, fica mais palpável. A pessoa ela consegue visualizar a transformação que ela está tendo com aquilo, entendeu? Então, se uma pessoa... Quando que uma pessoa deve te procurar? Quando ela quer fazer um livro? Quando ela quer... O que mais? Se ela quiser fazer um livro, se ela quiser fazer um curso, se ela quiser criar... Ela quer ensinar alguma coisa, mas não sabe por onde começar. Não sabe como começar. Se ela quiser melhorar ou estruturar uma metodologia dela, que eu falo que a gente trabalha com metodologia de resultado. Eu vejo muitas pessoas falando que tem uma metodologia, mas na hora que você vai entender, essa metodologia não leva ninguém a lugar nenhum. Porque não tem o destino... Não tem. Pensa que um método... Para tudo você usa essas três... Tudo, porque é o meu três método pilares. de fazer. Porque pensa que um curso, um método, ele é como se fosse um mapa. Eu quero aprender a falar inglês. Em X horas, com não sei quem. Eu vou procurar no mapa quem ensina isso. Se eu não tenho clara a mensagem que eu vou passar, e se eu não me diferencio dos outros, as pessoas vão ficar confusas na hora de procurar. Porque existem 2 tipos de coisas que você faz. O que você faz e como você faz. Quando você está me entrevistando aqui, você está sendo um entrevistador. Isso é o quê? Perfeito? Existem outros entrevistadores. Mas, quando você coloca a sua essência, você está sendo como. Não tem como outra pessoa me entrevistar como você. Porque as perguntas que você vai fazer, o jeito que você vai pensar, a forma que você vai articular é sua. Não tem como alguém copiar. E na hora que você vai vender, você precisa colocar esse como. Porque o que não tem graça. Se você for vender o que, você vai brigar por conta de preço. Quando você vende como, você entrega o quê? Valor. E as pessoas, quando elas veem o seu valor, elas não ligam de pagar. Porque ninguém liga de gastar, as pessoas não gostam de gastar sem ter retorno. Quando você coloca o valor, você, de alguma forma, garante o retorno daquilo que ela está buscando. E o porquê? O que, o como e o porquê? Faz parte o porquê dessa sua conta aí?
Não, eu gosto muito do que e do como. O porquê daí já é uma outra etapa, que você está falando do Golden Circle. Golden Circle. É. Galera, faz 15 anos que eu falo pra mim mesmo que tem que escrever livro todo ano e combinei com a Mari aqui que esse ano sai. Eu falei pra mim mesmo, todo dia 29 de dezembro eu vou lançar um livro, que é o dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário eu vou dar um livro e eu vou fazer, finalmente, vai rolar, galera, vai rolar. Semana passada, no Epicentro, eu prometi. O Léo até tá rindo porque ele me conhece 10 anos, eu falo isso, não faço. Não, mas agora vai. Mas agora vai. A gente já desenhou os livros. Tá nas suas costas. Tá. Agora vai, dia 29 de dezembro, vai estar pronto para todo mundo comprar. Ó, 29 de dezembro, vamos marcar um podcast ao vivo, 29 de dezembro, para você fazer o lançamento dos 5 livros. Sim, podcast, live, em cima do Farol Santander. Vai ter alguma coisa aí, dia 29 de dezembro. Mas muito antes já vai ter, porque vai ter pré-venda. E não é um não, viu, galera? Já vai sair uma leva. Uma enciclopédia, uma Barça, é um combo de vários livros. A Mari que vai me ajudar, hein? Sim. A gente já desenhou todos, agora... Só falta fazer. E é muito doido. Falta porque... Não, agora é só mandar o conteúdo. Como, porquê, já tem. Porque o que acontece? O que você precisa para fazer qualquer coisa na sua vida? A primeira coisa é que você precisa querer. Eu quero. Qual é o quero. erro dos outros? Alguém quer por ela. Ninguém quer por mim, eu que quero. Você tem que querer. O que faz você querer? O querer faz você agir. O querer faz você fazer alguma coisa. Poxa, eu quero. E o segundo ponto é ter a mensagem clara. Se você quer e não tem a mensagem clara, você não consegue executar. Então, quando você quer e você tem a mensagem clara, a Mari te ajuda a executar. Não, então, não é só livro, é cursos. Ó, hoje a gente tem 4 produtos nas empresas. Então, a gente tem os livros. A gente faz livros de 2 formas. Do zero, que eu falo, né? Que é o que a gente vai fazer com você, quando você vai construir o conteúdo para fazer o livro. Ou quando a gente já tem conteúdo pronto. Então, a gente tem ali uma palestra, tem um curso, tem uma série de lives, a gente consegue transformar isso em livros. Galera, se você tem vídeos na internet, textos que você já escreveu, YouTube, escreveu aleatórios, que você às nem... vezes TCC, enfim, TCC da faculdade, dá para transformar em livro. chama a Mari, ela pode transformar em livro. Tem os e-books que a gente está tirando. Não precisa nem mandar. A nossa amiga aqui, a Isadora, que está aqui, que vocês não estão vendo, ela tá mandando áudios, né? A Mari vai fazer o livro da Isadora, mas a Isadora tá correndo para lá e para cá e não dá tempo de escrever. Então ela vai mandar áudios. E aí, através dos áudios, vai nascer. A gente tem uma metodologia que nós chamamos de transcrição personalizada. Transcrição personalizada. Mas tem um lembrete para todo mundo, porque eu mesmo, que estou querendo escrever há muito tempo, tenho esse... Tem essa trava, né? Assim, tipo, que talvez alguém tenha aqui, de por onde eu começo o livro, né? E aí você fica na dúvida de sempre por onde começar, não começa nunca, né? Então, nessa metodologia da Mari, você pode começar por qualquer coisa, qualquer história. Tipo, o Léo quer escrever sobre o Palmeiras, e a primeira história que vem na cabeça dele é de um dia que ele foi numa final de campeonato e tal, e ele pode mandar o áudio dessa história, a Mari transcreve. Aí ele manda o segundo áudio, o terceiro áudio, o quarto áudio. Aí ela vai ver que o terceiro áudio vem antes do segundo, que vem antes do quarto. Então, você não precisa ficar preocupado em começar o livro. E outra coisa, só na mandar verdade, a informação. Assim, a gente estrutura com você e você manda o conteúdo dentro da estrutura. O que eu falo de não E mesmo que ele mande tudo desestruturado, você estrutura. Certo. Mas ele vai mandar certo. Ele vai começar do começo? Porque não é questão do começo. O começo a gente faz depois. Porque qual que é a maior dificuldade? Quando você vai contar uma história, começo. a maior dificuldade é introduzir. Então, você conta a história e depois você só cria a introdução. A gente faz isso. Igual você falou dos livros. Tem um livro que a gente fez para o Joel. Na verdade, 2 cases bem interessantes do Joel. Um foi esse livro que ele lançou agora, que foi o Chega de Groselha. Então, a gente entrou no Instagram dele, pegamos as frases dele e fizemos um livro. Ficou, assim, sensacional. E o outro é um livro que... não está disponível agora no mercado, mas a gente fez ano passado, que era uma apostila. Ele mandou 84 áudios e a gente fez a apostila para ele. Né? No entanto, gente, aproveitando falar do Joel, tem a Metodizei, que é a empresa, né, que a gente tem junto, que a gente faz, né, a gente se juntou ali para conseguir escalar mais e conseguir atingir mais pessoas através desse método. Temos a formação Metodizei também, onde a gente ensina as pessoas como que faz isso. E por sinal, a Isa também participou. Quem? A Isadora? A Isa também foi. A Isa, gente, ela começou a trabalhar... Metodizei. Ela começou a trabalhar... .com.br? Metodizei.com.br. E aí, o que você vai dar pra galera aí que tá assistindo? Se você está assistindo os incentivadores, a Mari vai... Você me manda um oi, fala, oi, eu estava no podcast do Jordão e a gente faz alguma coisa legal pra vocês.
para a próxima turma, que vai ser a última turma do ano, em dezembro. 12, 13, 14, em Alphaville, presencial 3 dias. É um curso? É um curso presencial. Você podia participar, né? Para os caras aprender até o método? É. Para eles serem profissionais de método? Primeiro, você tem que aprender para fazer para você. Depois, você aprende a fazer para os outros. Ah, tá. Mas não é ele pode vender o Mas serviço? Ele pode. Teve algumas pessoas lá que já estão vendendo. Elas já manjaram, já entenderam tudo e já estão vendendo o próprio método. Para fazer método para os outros, entendeu? E de onde você acha que esse lado seu matemático ajudou Aonde que eu acho? Ajuda no português? Como é que... No português eu não sei, mas ajuda muito na comunicação. Por quê? Eu ensinava matemática. Ó, eu fiquei 16 anos ensinando para quem não queria aprender. E por causa disso eu aprendi a ensinar. Sim. Entendeu? Então, imagina uma professora de matemática de adolescente. Nenhum adolescente quer aprender matemática. Então, eu criava os contextos para conseguir ensinar. Então, por exemplo, eu ia ensinar porcentagem para os alunos. Eu não ensinava porcentagem, eu ensinava eles como que eles convenciam os pais a comprar um tênis na promoção. Então, eu fazia sempre de uma forma diferente. E eu sempre ouvi muitos alunos. Então, quando eu ensinava um conteúdo novo, eu perguntava, alguém fez diferente? Sempre quem levantava na mão e vinha para frente e me explicava o jeito que eles tinham feito. Então, isso ia mostrando vários caminhos dentro da minha cabeça e eu aprendi a criar métodos, né? Métodos de ensino, metodologias, para poder ensinar qualquer coisa. E como eu fui muito tempo professora também eventual, mesmo quando eu já dava aula de matemática, eu dei aula de outras coisas, eu tinha que aprender como que eu ensinava aquilo. Então, por exemplo, eu também sou habilitada a dar aula de filosofia, que eu acabei fazendo, né, pedagogia e psicopedagogia depois. E a filosofia é uma matéria que, do jeito que eles colocam no conteúdo, ela é muito chata. E eu acho a filosofia muito interessante. Então, eu trazia a filosofia para o dia a dia. Então, tudo isso que eu ia fazer, eu tinha que metodizar para conseguir ensinar. Eu tinha que conectar as coisas. Poxa, como que eu vou pegar esse conteúdo e fazer de uma forma interessante para que aquele fulano consiga entender o que eu estou dizendo? Né? E se você for pensar, curso, livro, palestra, tudo que a gente faz é uma conexão do que a gente quer ensinar para ser interessante para o outro querer ouvir. É meio chato conviver com você, assim? Não, Tipo, eu acho que isso é legal. Você tem método para tudo? Nunca, eu não sou... Se eu entrar no banheiro da sua casa, Nunca, tudo bom, sabe? se você me convidar para sua casa, se eu Você vai botar o ficar sapato feliz, no porque lugar errado, você vai brigar? Não, eu não sou metódica. Ó, que doido. Eu sou uma pessoa que faz de método, mas eu não sou metódica. Eu sou uma pessoa que faz livros, mas não leio. O que mais? Eu sou uma professora de matemática que trabalha com escrita. Eu sou tudo bagunçada. Eu acho que eu vim pro mundo para mostrar pros outros que as coisas não têm regra. Tipo você, assim, também, entendeu? Pra mostrar que os bagunçados funcionam. Por quê? Qual que foi a minha dor? As pessoas querem colocar você na caixinha. Só que o seu jeito dá certo. O nosso jeito dá certo. É só você ser você mesmo. Qual que é o problema das pessoas? Eles ficam vendo alguém que deu certo e eles querem ser igual fulano. E daí não vão fluir. Se não vai fluir, não vai dar certo. Eles não vão conseguir fazer, não vão conseguir criar identificação, não vão conseguir executar, porque eles não estão sendo eles mesmos. Eles estão sendo a cópia de alguém que deu certo. Essa parece ser a sua missão, né? De verdade, né? A pessoa tem que ser ela mesma. Ela é as única. As pessoas querem falar, se comunicar e no fim acaba copiando os outros, né? Sem querer ou por querer falar. Sem querer. As frases são dos outros. E assim... E organizar é cansativo, né? É cansativo organizar as próprias ideias para fazer um curso, uma palestra, um livro. Legal. Sim, mas eu acho que a maioria precisa de alguém. Então, mas daí tem um ponto. O que é cansativo? Só é cansativo fazer uma coisa que a gente não sabe. Entendeu? Daí você não sabe, você procura quem sabe. Sim, tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Igual, eu sou péssima. Por incrível que pareça, eu não sou boa com planejamento. Para mim. Eu sou boa para organizar coisas para os outros. Por que É sempre assim, né? Por que eu não sou boa de planejamento para mim? Porque na minha cabeça... Eu conheço uma pessoa que tem um método para isso. Por tem quê? que ter um caminho... Já ouviu falar do Waze? Por quê? Tem uma rota, na minha caminho. cabeça, você vai falar assim, Mari, vamos planejar a sua semana. Não faz sentido eu planejar minha semana. Mas a hora que você pede para planejar um livro para você, faz sentido, porque a gente tem um objetivo. E por que eu vou planejar minha semana? Por que eu tenho que ser assim? Por que eu não posso ser livre? Se eu quiser mudar, eu tenho ali minhas obrigações, eu cumpro com as minhas obrigações, mas eu não gosto de rotina, eu não gosto de coisa engessada. Eu gosto de ser livre. Tudo que me prende, me sufoca. Eu gosto de ser livre, eu gosto de ter o meu horário. Até esses dias, a menina que trabalha comigo pediu minha agenda aberta. Eu falei para ela, jamais. Qual, Isadora? Não, a outra, a Nath. Por isso foi mandada embora. Você botou a Isadora no lugar. Não, ela falou, Mari, por que você acha de mandar sua agenda pedir, aberta? não vai falar isso, hein, Isadora? Não pede, O que você não. acha de mandar sua agenda? Mas assim, eu entendi a visão dela.
o que você acha de você mandar sua agenda aberta pra gente colocar as pessoas na agenda? Na minha cabeça, eu falei pra ela, jamais. Ela, por quê? Eu falei, nunca que alguém vai ter controle da minha agenda. Eu vou ter controle da minha agenda. Entende? Então, eu não gosto, assim, de me sentir limitada. Já basta a academia que tem hora pra ir, né? E a filha agora, Penélope Charmosa? Ela é linda. Você não conhece ela ainda pessoalmente, né? Não. Ela é linda, gente. Ela é coisa... Eu falo, assim, ela é a rainha do network. Por que Penélope? Por causa da Charmosa? Não, é porque eu dei Vocês aula há muito assistiram tempo, Corrida né? Maluca? Não, eu dei aula há muito tempo. E cada nome, quem é professor vai me entender. Cada nome você lembra de uma peste. Você fala, Júlia, putz, essa Você deu quer trabalho. que ela seja lembrada pelo quê? Por ela, não quero que ela me lembre outra pessoa. Ela é única. Mas que lembra alguém, né? Não, ela é única, ela tem que ser lembrada por ela. Qual vai ser o apelido da Penélope? Qual é? O que ela quiser, pode ser. Hoje vocês chamam... Vocês chamam... Hoje chama ela Penélope. É? Comprido, né? Tem gente que chama... legal, eu único, ensinei né? ela a falar PP, porque é fácil, né? E tem um amigo nosso que chama ela de Pan. Não sei porquê, mas ele chama ela de Pan. Vai entender, não dá pra saber. Mas eu achei aí, com a Penélope chegada legal. da Penélope, Continua. tá limitando o teu tempo, Nunca, tá? a Penélope é maravilhosa. A Penélope dorme a noite toda. Por enquanto, né? Vai dormir. Dorme a noite toda, ela dorme Você vai à dar tarde. aquele remédio. Você esqueci o nome. Mas é que assim, gente, assim, dentro do nosso Não, mas isso é dia, legal você falar. Eu queria que você falasse disso aí. É. Você a Penélope tem 1 ano. 1 ano e 3 meses. Aí você está empreendendo. Isso. Começou agora. E a filha nasceu. Isso. E aí, como é que você está lidando com tudo isso? Assim, Porque às vezes as mulheres esperam chegar num não patamar para existe. ter Ó, filho, sei lá. Como é que primeira você não... coisa, existe sempre uma base para você conseguir fazer as coisas, né? Então, a minha base é o meu marido. Ricardo, né? É o Ricardo. Ela podia ser, né? Por quê? Quando tudo aconteceu, né? Eu estava grávida, eu comecei, então assim, a gente cresceu na minha gravidez e fora as empresas que o Ricardo tinha. Quando a Penélope nasceu, a gente sempre levou a vida de uma maneira muito leve. Ai, mas eu vou ter que parar, eu vou ter que fazer. Não, eu continuei fazendo, né? Eu nunca parei, eu não tirei licença maternidade, eu não parei. Algumas coisas eu até me arrependo, acho que eu poderia ter parado. Mas a gente continuou fazendo. Então, a Penélope, ela acompanha a gente nos lugares. Ela vai com a gente, ela está com a gente. A vida, ela não precisa ser difícil. Entende? As pessoas que complicam. A gente foi de férias, fomos para Dubai, nós 3. Todo mundo, vocês são doidos? Falei, o mesmo trabalho que dá para ir com a Penélope no shopping na minha cidade, dá para ir no shopping em outro país. Sim. Então, as pessoas complicam muito. Quando você quer fazer as coisas, é só você fazer as coisas. Você não precisa colocar empecilhos. Porque um filho, ele nunca pode ser um empecilho. Ele sempre vai agregar na sua vida. Né? Então, por exemplo, a gente escolheu que ali no comecinho da Penélope, o Rick que ia ficar com ela mais e tal. Hoje não. Hoje a gente agora está com a Jaque, que é a nossa babaca. A gente está introduzindo isso, agora é algo novo na nossa vida, a gente está em transição. Mas você consegue fazer tudo dentro do limite que você mesmo construiu. Então, se eu virar e falar que a Penélope ela sempre vai ter que dormir às 7, e aí a minha vida vai se limitar às 7. Se eu falar que ela tem que dormir tantas horas por dia, aí a minha vida está mais livre para eu conseguir colocar como que minha vida vai ser. Então, as pessoas, elas são muito engessadas. Eu acho que a vida ela pode ser mais flexível, mais leve. Não precisa ser engessadinho. Todo dia a Penélope vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai jantar, vai comer seu lanche, vai tomar banho, vai escovar o dente, vai, sei lá... A gente vai ter que trocar ela muitas vezes. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que sempre estar fazendo isso no mesmo horário, no mesmo local e do mesmo jeito. E a vida de empreender é assim. Você pode estar ganhando dinheiro de várias maneiras, com várias pessoas, fazendo vários projetos e não perdendo a sua essência. Então, eu acho que essa questão muito de a mulher não pode empreender porque está grávida é muito uma crença que alguém colocou para você fazer isso e como é que você lida com essa coisa, assim, acho que muita gente aí pode, assim, o empreendedorismo, você não tem ideia você não tem, assim, uma previsão do futuro, né? E aí você teve a filha, e como que você lida com essa coisa assim, o futuro, sei lá, o que vale é o presente, a filha está aqui, eu estou empreendendo. Como eu falei, mas a minha cabeça... Sabe, não tem gente que fala assim, mas e o futuro? Você vai ter dinheiro para botar na faculdade? Você está empreendendo? E se não der certo, você não tem emprego? Eu tenho muito... Como é que você está lidando com isso aí? Eu não tenho muito esse negócio na cabeça, tá? Eu acho assim... Do futuro, sobre o futuro, não tem? Não. Eu sou uma pessoa que eu trabalho assim, eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Então, eu não fico planejando metas para bater. Eu fico definindo coisas que eu não quero fazer e faço o que eu quero fazer. Minha cabeça é um pouco diferente. Só que, claro, a partir do momento que você tem uma filha, você tem que começar a pensar. Então, apesar de na minha cabeça não funcionar assim, eu vou ter que me forçar a funcionar assim pensando nela.
Entende? E eu acho que isso é legal, porque até essa semana mesmo eu estava conversando com meu marido sobre algumas coisas que a gente vai fazer. Por quê? Porque agora a gente tem uma filha e a gente tem algumas coisas que a gente precisa se preocupar. Então, você cria um planejamento pelo cenário que você está tendo, mas você não inventa o cenário por conta do planejamento, sabe? É igual dieta. Você não se adapta à dieta, a dieta se adapta a você. Você não se adapta ao planejamento, você cria o planejamento que funciona para você. Faz sentido? Ou não? Sim, acho que é melhor, né? Senão você acaba planejando negócio, você nunca vai conseguir fazer. Você nunca vai conseguir. Então, assim, agora a gente está nesse momento e tem muitas coisas que às vezes eu não sou boa que eu vou ter que aprender. Então, talvez, igual, eu não sou muito boa em planejar, mas se vai ser necessário para minha família, para minha filha, para várias coisas, eu vou aprender a fazer. Não aprender, né? Todo mundo sabe planejar. Eu vou só parar e me dedicar a isso para conseguir fazer com excelência, entendeu? Se uma pessoa que está nos escutando quiser fazer um livro, quanto tempo leva para sair, chegar nesse formato aqui? De 2 a 4 meses. Vai depender dela. Da pessoa. A gente já fez livro em 15 dias, mas é que depende muito do cliente, do perfil, do conteúdo. Esse daqui... Basta mandar áudios. Basta mandar áudios. Áudios. A gente consegue transformar 5 horas do conteúdo em livros. 5 horas de áudio em livro. Por exemplo, esse daqui... Quantas páginas? 5 horas de áudio em livro? 100, 120, 150. Esse daqui é um livro de poesias que eu peguei só umas anotações que eu tinha e juntei e fiz um livro. É recente esses dois? Mais ou menos. Na verdade, eu não lancei nenhum dos dois ainda. É que eu... Não pense, seja. E esse daqui são as poesias que são mais inspiradas ali em Deus. Tem um cunho um pouquinho Não mais... leia este livro. É muito arriscado. Por quê? Por que é arriscado? É uma copy, né? Por que é arriscado? É um gatilho mental? Ué. Poesia arriscado. É porque tem bastante poesia... Você vive ou apenas existe? Por isso, né? Porque aí o cara vai... tem muita poesia soco no estômago, entendeu? A maioria, na verdade. Para ser autêntica, você não precisa de maquiagem. Legal. É umas poesias assim, meio soco no estômago. Não é nada muito... Porque igual quando você fala de poesias, aí você pensa que é algo... E de onde veio esse Instagram Fala Mais Mari? Galera, o Instagram da Mari é Fala Mais Mari. Na verdade, eu queria o Mari Coelho, né? Não estava disponível. E daí tinha uma moça que trabalhava junto comigo e ela fazia umas hashtags. Um dia ela foi e fez uma hashtag assim, Fala Mais Mari. Eu guardei aquilo, falei, pô, isso é bom. E aí, quando eu fui criar um novo Instagram, eu coloquei Fala Mais Mari. E é isso. Palavras dos Céus. Esse aqui você acha que é o livro da tua vida? Esse daí? Esse é o primeiro? Não, esse daqui foi o primeiro. Esse é o segundo, mas eu tenho mais uns 4 porque é o nome da mensagem que você recebeu. Mas aí vai ser Palavras dos Céus 1, 2, 3, 6, não sei. Tem que pensar. Tem vários céus, aqui, né? Esse daqui esse tem um cunho social. Todo o valor arrecadado dele eu vou doar para uma instituição carente. Eu folhei aqui. Deus apareceu em 6 lugares. É muito religioso? Você é muito religiosa? Não, eu não tenho religião. Deus, vários deuses. É porque essa daí são as poesias que eu falo que são poesias mais inspiradas por Deus, sabe? Tem um cunho ali um pouquinho mais para um momento de meditação, um momento de oração. Quer ver? Tem uma aqui, tem história bem legal. Lê uma aí que você acha legal. Eu vou ler. Aqui. Essa daqui. Chama DNA. Vai lá. O que corre em suas veias? O que está dentro do seu corpo? Será que em você corre sangue ou é algo apenas oco? Não acreditar te afasta de viver, mas mesmo na incredulidade, eu não abandono você. Céu e terra, o mar e o ar, tudo é um conjunto que Deus fez para te amar. Aproveite, mas não rejeite. Você veio para reinar. O que corre em suas veias é meu próprio DNA. Se a gente der isso aqui pro Alexandre Bane, ele destrói, hein? Sabe o Bane? Transforma no hip hop. Então, assim... Você fica... quando você está escrevendo a poesia, você fica... Rimou essa poesia, né? Mas isso daqui... Mas você fica encanada em rimar? Tá tudo rimando aí, não, né? Não, por exemplo, essa daqui, ó. Não fomos criados para viver embaixo de teto. E a prova disso é que vivemos sob o céu. Aí não tem rima. Não tem, mas é bonito. Fica no suspense, né? Entendeu? Próximos capítulos. E assim, tem umas que rima, tem outras que não rima. Eu acho que a sonoridade é importante, mais importante que a rima. A sonoridade, ficar assim, entendeu?
Então, assim, tem várias. E cada uma tem uma história, tem alguma coisa que eu escrevi, tem algumas coisas... Sei lá. Não dá muito para saber. É meio... Esse é o primeiro, esse é o segundo. É. E aí, se alguém quiser comprar, compra onde? No momento, a gente só está com ele disponível na Eduz, o PDF, o livro físico ainda não, mas aí o pessoal pode mandar uma mensagem no meu Instagram, que daí eu mando o link, porque também não está disponível em nenhum lugar, que se você for procurar, você não vai achar o link. É muito fácil comprar o livro da Mari. Ela não quer vender. Eu mando o link, não, gente. quero vender para ninguém. Lançamento ainda. Aqui, eu pedi para trazer para te dar, não para vender. Mas daí, se alguém quiser comprar, eu mando o link, ué. A nossa biblioteca aqui, galera, ó, só tem galã, viu, galera? Só pode vir nesse podcast quem é escritor. Só quem é escritor, senão não. Essa é outra coisa, viu, galera? A Mari vai realmente ajudar todo mundo aí que vai palestrar no Epicentro, que me segue a contar o seu livro. Organizar o que tem dentro de você, né? Sim. Eu acho que essas minhas poesias, eles são mais assim, tipo, reflexões, sabe? Pra você, tipo, abrir e você poesia ler. é legal pra caramba, né? E você lê e você fala, pô, legal, tal, e não sei o quê. Não sei. Aqui, ó. Você tem umas irônicas, assim? Tipo, Milor Fernandes? Sei lá, devo ter. Aqui, ó. Tem Só dias fazer que um. estou deprimida, outros cheia de flor. Essa é tipo gratidão, essa aí. Tipo, aqui, ó. Na vida você pode escolher criar oportunidades ou esperar acontecer. Tem várias. Eu fiz uma pro Epicentro, né? Você sabe. Que tá aí? Não, aqui não, né? Não, Que não eu fiz sei. antes. Que é aquela lá. Coragem é fazer agir o que está no coração. Ó, chique, hein? E fiz duas. E fiz a outra aqui assim. Generosidade é gerar dignidade. Você fez aonde? Fez agora. Não, eu fiz antes da minha palestra lá. Ah, você fez lá? Não, um dia antes. Que daí eu vi lá o tema, da hora que eu fui montar minha palestra, daí me veio essas. Galera, a Mari palestrou no Epicentro. Logo mais vai Disponível. o vídeo da palestra da Mari vai estar disponível aí no canal do Epicentro. No momento está no vídeo streamado aí que tem 12 horas de duração. Não sei em que momento a Mari está. E aí, gostou de palestrar no Epicentro? Gostei bastante, foi bem legal. Fala aí pra galera que é legal pra caramba, que todo mundo tem que ir. Ó, é muito legal, todo mundo tem que ir. A gente fez uma dinâmica lá. Você lembra da dinâmica? Não vi, eu cheguei depois. Lógico, mas você fez, eu fiz com você, tá até no meu Instagram, Então, filmei. eu ia perguntar sobre isso aí. Não, então eu cheguei no final. Você chegou no final? A ideia da dinâmica era para ajudar as pessoas a saber o que tem que fazer da O que vida? acontece, gente? Como que é a dinâmica? Você precisa, se alguém quiser fazer agora, é bem rápido. Você precisa fechar o olho e pensar no primeiro animal que vier na sua cabeça. Primeiro. Léo, fecha o olho aí. O Léo não participou. Vai, Vamos fecha o olho fazer e pensa no o primeiro Léo vai animal. participar. Tá. A Isadora já fez? Já, mas pode fazer de novo, vale, tá? E aí você vai pensar no primeiro animal. Daí você vai pensar 3 características positivas desse animal. As 3 primeiras que vierem. Pensou, abriu o olho, conta, Léo. Qual é o animal? Meu cachorro. As características. Um cachorro. Carinhoso, peludo e fofo. Tá, então o que acontece? As características que você viu não são do animal, são suas. E como Ele que a gente define... acertou. Peludo é. Não, é porque assim, o que acontece? Tem bastante cabelo. Carinhoso, peludo fofo. O pelo, ele pode significar proteção. Significa que ele é uma pessoa protetora. Ele protege as pessoas que estão com ele. Ele se protege. Ele pode ser uma pessoa, assim, muito cuidadora. Entendeu? E o fofo não é necessariamente só a questão do fofo. É a questão de uma pessoa que ela tem um cunho muito carinhoso, muito generoso, muito querido. Ele é muito preocupado. Ele quer fazer as coisas para cuidar das pessoas. Não sei se faz sentido, porque eu não conheço ele tão bem, se ele é assim. Ele é assim? Ele é assim? Sim. Entendeu? Então, assim, quando você... Mas quando quem eu falo... que vai falar que não é, né? São só coisas boas, né? Não, mas às vezes a pessoa é mó grossa, eu tô falando que ela é carinhosa. Você vai falar que não. Mas o que acontece? Quando a gente começa a se enxergar em outro ângulo, nós conseguimos nos ver. Quando eu pergunto para ele assim, falo, Léo, fala para mim como você é, ele não vai conseguir me falar essas características, porque na cabeça dele ele acha que é bobeira, ele acha que não tem nada a ver, ou talvez ele até não enxergue. Mas quando eu falo para ele pensar no animal e descrever um animal, ele consegue se ver através de um outro ângulo. E ele consegue ver sua verdadeira imagem. Porque o que nós vemos é o nosso reflexo. E nem sempre o nosso reflexo é aquilo que nós somos. Uhum. Então, eu acredito muito nisso. E é difícil se enxergar. É difícil se ver. Porque a nossa visão ela foi corrompida por tudo aquilo que a gente viveu, pelas coisas que a gente ouviu, por aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, constantemente, a gente precisa estar renovando aquilo que nós somos para ser, de fato, quem nós viemos ser. Entende? Então, quando você faz essa dinâmica, parece que, poxa... vem um fio de esperança. Tem uma história muito engraçada do Epicentro da Dinâmica. Eu te contei? Da vaca? Contei, né?
Não, Não? não sei. Teve um cara lá que assistiu a palestra, daí ele veio falar comigo, né? Falou. Falei, né? Ele falou assim, pô, Mário, eu gostei tanto da sua palestra, mas eu fui uma vaca. Eu vi uma vaca. Eu vi uma vaca, e a vaca, eu vi a cor da vaca, o chifre da vaca e o rabo da vaca. Eu tô meio chateado. Eu não sou uma vaca, né? Sou uma vaca. Daí eu fui e falei pra ele, vou falar o que eu tô sentindo, tá? Qual que foi a cor da vaca? Daí ele falou, é uma cor que não existe. Como que foi o chifre? Ele falou, era um chifre diferente. Como que era o rabo? Ele falou, o rabo arrastava. Daí eu falei assim, ele tava com 2 funcionárias. Eu falei, olha, a cor da vaca que é diferente, significa que você é uma pessoa que se destaca. Você não é um qualquer um, você é encontrado facilmente na multidão pela sua essência. Quando você fala do chifre diferente, significa que a sua maior habilidade está realmente na sua cabeça, mas não é uma habilidade de inteligência normal, mas sim uma habilidade de visão, que você consegue ver além. E quando você fala do rabo arrastando, o rabo ele também significa defesa. E quando você pensa no rabo arrastando, significa que você forma um adorno de proteção em você e em todas as pessoas que estão com você. Daí eles ficaram assim, ele é assim, tal, não sei o quê. Daí ele falou, pô, eu falei, e vaca é prosperidade, né? Ele falou, pô, legal. Ele até mandou mensagem no Instagram, oi, Mário, eu sou a vaca. Marcou, né? Marcou, entendeu? Podia abrir um epicentro. A vaca do epicentro. Mas esse conhecimento todo dos bichos é da época que você fazia parte do jogo do bicho, é? Você ganhava dinheiro com o jogo do bicho? Eu fiz um curso em 2021 que você aprende a profetizar na vida das pessoas. E daí isso era um dos exercícios para você profetizar na vida de alguém. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Então, o cara quer escrever um livro ou lançar um curso, mas nem ele sabe o que, né? Ele gosta disso, não gosta de nada, né? Então, um exercício como esse ajudaria ele a ter um norte do que ele gosta ou não gosta. Qual que é a maior dificuldade das pessoas? Elas acham que elas vão fazer um curso, elas vão fazer um livro, elas vão fazer uma palestra, elas têm que encontrar o propósito da vida delas e falar sobre aquilo e nunca mais elas vão poder trocar. Não. Você E enquanto não encontra, não faz nada, né? Não, ó, só pra você ter uma noção. Ó, filma aí, Léo. Mostra o tio passando aí. Tipo assim. Ó, só pra você ter uma noção. Tá regando as plantas aí. A gente fala uma média, tá? De 20 mil palavras por dia. A página de um livro... Mulher não. Vai falar mais, mas vamos estar na 200 média. mil. Uma página de um livro tem aproximadamente 300 palavras. Então, a cada 3 dias, todos nós falamos um livro de 200 páginas. E por que a galera tá querendo miguelar um? Entendeu? Então, assim, você pode fazer um livro e depois você faz outro, depois você faz outro. O problema é que existe um peso muito grande nas coisas, né? Tipo, tenha um filho, plante uma árvore e escreva um livro. Tire um ano sabático, sofra, escreva. Não é assim, as coisas não precisam ser difíceis. Eles acham que para fazer um curso a pessoa tem que ter uma faculdade, um mestrado, um doutorado, para ser capaz de fazer um curso e ensinar alguém. Não. A Isadora tá rindo aí, ó. Alguém deve ter dito isso para ela. Com certeza. Marido? Cara, a Seu gente pai? nasceu... Mundo, Padre? Né? Nós nascemos professores. Você tem irmão? Eu? É. Tenho. Você já brigou com seu irmão, né? Opa. Então, quando você briga com seu irmão, você já está ensinando alguma coisa para ele, boa ou ruim. Então, o tempo todo a gente está ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo. Um livro é o quê? É uma maneira de você ensinar. Um curso é o quê? É uma maneira de você ensinar. Um podcast é o quê? É uma maneira de você ensinar. Um post do Instagram é o quê? É uma maneira de você ensinar. Quando você entende que tudo é para você ensinar, fica muito mais fácil. Porque daí você fala, poxa, o que eu estou ensinando com isso? Lembra, não é sobre você, não é só uma fotinho em Ibiza, sei lá, qual que é aquele lugar que todo mundo vai? Não é Ibiza. Ibiza tá pegando. Também, ela tá pegando. Não é só isso, daí você pode até colocar. Mas, poxa, tudo que você vai fazer, é legal você ensinar alguma coisa para alguém. A pessoa tá colocando um tempo dela ali. Por que você não pode fazer o tempo dela valer a pena? Então, sei lá, eu tô falando também. Não, é isso aí. É isso aí. Mas fala mais do Epicentro, puxa o saco aí do evento. Tá, então tá. O Epicentro, gente, é um evento. Foi legal? Foi muito legal. Foi a primeira vez que eu fui, eu não... Você não foi, né, Isadora? Ai, desculpa. Mas é que ela não estava trabalhando comigo, agora ela vai no próximo. Agora tem que fazer tudo que a chefe obedece. Pede, né? Então, o que eu achei muito legal do Epicentro? As pessoas, elas acham que tudo tem que ter regra. E a regra é não ter regra. Então, Quem se dá bem, se destaca, não seguiu regra nenhuma. É. Igual, por exemplo, o Jordão estava contando para mim, foi segunda, né, que a gente conversou, que o pessoal estava todo lá planejando um negócio para quem que ia subir no caixote, ia gravar podcast, e ele falou, quem quer? Então vem. E é assim, às vezes, é igual na sua vida. Às vezes você está querendo começar no marketing digital. Mas, poxa, como que eu faço para ter 10 mil seguidores para começar no marketing digital? Por que você quer começar no marketing digital? Por que você não começa com o seu vizinho? Por que você não começa com quem você tem contato no WhatsApp?
Então, o Epicentro, ele mostra que a vida não precisa ser difícil. É muito uma filosofia que eu acredito. Vamos fazer as coisas que são possíveis do melhor jeito que a gente consegue. Então, ele traz muito essa visão. Isso traz leveza para as pessoas, porque o mundo é cheio de eventos e momentos que querem que todo mundo seja perfeito. E ali mostra que é a imperfeição que encanta, né? E não a perfeição. Por que todo mundo ama bebê? Porque bebê arrota, solta pum, e faz umas caretas, do nada tá saindo um ranho, e aí a gente acha fofo. Isso tem chulé, e você cheira o chulé, acha que é legal. Então, se a gente se apaixona pela imperfeição, por que você quer ser perfeito? Então, eu me encantei muito por isso. Eu acho que é um bom tema. Já tem o tema do ano que vem? Não, ainda não. Mas Os imperfeitos podem mais. Ó, a copy tá boa, hein? não, é legal. Bom, porque é isso, porque você quebra muito isso. Tipo, de horário, de não sei o quê. E a vida é assim, a vida não tem horário. A vida não tem padrão. A vida não tem protocolo. Não existe um protocolo para você seguir. Tem coisas que você tem que fazer. Tem coisas que não é legal você fazer. Mas não existe um protocolo que você vai seguir e vai dar certo. Porque o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Mas você tem seu método de dizer aí, ó. Mas que é dá certo. diferente. Eu vou fazer dar certo um livro. Entende? E outra, dentro do meu método, eu tenho que adaptar muitas vezes, porque cada pessoa é única. Por que eu mando a pessoa fazer áudio, vídeo ou escrita? Porque cada um vai fluir de um jeito. Eu crio uma estrutura que eu criei algo base que funciona para todas as pessoas. Então, eu falo assim, tem que ser 5. Daí a pessoa fala, mas o meu só tem 4. Eu falo, não tem problema, pode ser 4. Tem que ser 5. Mas o meu tem 7. Não tem problema, pode ser 7. Imagina se eu fosse engessada e falava, não, tem que ser 5. A pessoa, mas eu não consigo deixar 5. Então você não vai mais fazer o livro comigo. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Você tem ali um protocolo base, mas o protocolo ele foi feito para ser quebrado. Ele é para te nortear, para você saber o que você tem que fazer. Não para você seguir na risca. Qual a diferença entre o seu trabalho e um ghostwriter? Ghostwriter. Ghostwriter. Explica pra galera aí. Ele é um escritor fantasma e ele faz seu livro por você. E as pessoas têm vergonha de falar que contratou um ghostwriter. Aqui na empresa, a gente metodizou o ghostwriter e a gente não faz por você, a gente faz para você. Nós pegamos a sua essência, a sua matéria-prima e deixamos ela em uma outra forma para que outra pessoa possa acessar. Você acha que se eu mandar para um ghostwriter, ele vai escrever de um jeito que eu vou olhar e isso aí não sou eu? Se mandar para você, eu vou receber de volta e falar. Eu não posso falar, porque são vários ghostwriters. Eu vou pegar o que você me mandar e vou trabalhar em cima disso. A gente não vai criar algo para você, a gente não vai inventar alguma coisa, é o seu conteúdo. Se a gente sentir falta, eu vou te perguntar, você vai mandar. O ghostwriter muitas vezes pasteurizar, assim. Eu não vou dar um exemplo. Às vezes, já aconteceu, gente, não são todos, tá? Pelo amor de Deus. Quando eu comecei trabalhando, qual que foi a minha sacada? Eu comecei trabalhando como ghostwriter, mas eu pensei, o que significa um ghostwriter? Escritor fantasma. Eu falei, eu não quero ser uma escritora fantasma. Por quê? Porque ninguém indica um escritor fantasma. Então, eu fui metodizar o ghostwriter e mudei meu posicionamento. E aí, eu fiz um trabalho diferente. Pode ser muito similar, mas não é a mesma coisa. Como que você aparece no livro do Cidadão? A gente aparece como editora. A Isadora vai estar... lá, Isadora, não sei o que lá. Vai aparecer, a gente tem a Palavras dos Céus. E você aparece como? É a Palavras dos Céus. É a sua marca? Isso. E aqui também, né? A gente aparece aqui na... Marca do teu negócio. Não, é porque a gente faz todos os trabalhos, né? Então, a gente faz aqui os registros e tal, daí aparece aqui os nomes. Porque, assim, o que acontece? Por que aparece o nosso nome? Só se a pessoa quiser também, se ela não quiser, não aparece. Porque a partir do momento que eu faço um livro para você e eu assino um livro, significa que eu estou colocando o meu na reta por você. Então, eu estou assinando o design, eu estou assinando a correção, eu estou assinando a produção, mas você é o autor. Se eu não coloco o meu nome e o seu trabalho fica bom ou ruim, eu não vou estar nem aí, porque meu nome não vai aparecer. Mas a partir do momento que eu ponho meu nome, eu vou garantir isso, entendeu? Então, o nosso nome é só para a pessoa sentir que ela tem um respaldo legal e jurídico de uma empresa séria do negócio dela. Quanto que sairia um livro desse pro Léo escrever e lançar sobre o Palmeiras? Daí, todos os nossos projetos eles são personalizados, depende. O Léo ali, palmeirense, quer escrever um livro sobre o Palmeiras. Sem grana. Tá sem grana. Daí depende. A gente tem alguns valores base, né, dos projetos, mas aí vai depender muito. Você quer que eu fale o preço, né? Queria, né? Mas tudo bem, galera. Pessoal, tem gente online? Tem gente online? Tem comentário aqui. Pergunta aí, pessoal, quanto vocês acham que vale um livro? Quanto vocês acham que vale um livro? Peraí. Voz do além aqui. Peraí. Vamos ver se consigo aqui fazer os comentários. Tem o pessoal comentando aqui.
Vamos lá. O Marcos. Cada pessoa tem o dom de criar metodologia para facilitar uma dor. Exato, muito bem, Marco. Vamos fazer um livro sobre isso. O Hudson, parabéns pelo excelente trabalho, Mari. Obrigada. Joga lá, Léo, no comentário. No rodapé. O Vitor, a dinâmica da Mari foi sensacional, mas tem que pôr a música Nambi. Ah, tá. Não é Numb, é In The End. In The Foi End. do Linkin Park que eu coloquei. Você colocou? Lá no evento, né? Aqui não. Aí não gostaram? Gostaram, eles falaram, tem que colocar música, porque eu fiz aqui com eles sem música, né? Ó, o pessoal tá chutando os valores aqui, ó. O Pobres Milionários colocou 10 mil. Mais. O Luiz 3 mil. Pobres Milionários é o nome do perfil do cara no YouTube? É o do Edu, eu conheço ele. Ele escreveu aqui, ó. Jordão me ensinou a subir minhas vendas de 3 mil para 40 mil. Obrigado, Jordão. Valeu, ó, anota o Pix. É o Edu, não é? Anota o meu Pix aí, faz um Pix. Não sei, é você, Edu? É o Edu, se for... O Júlio 5 mil, o Mestres Tubarão 10 mil. Mais. O Júlio Hermes. Mari, já mandei um zap pra você. Nossa, viu? Tá vendo? Já mandou um zap, mas você falou seu zap? Não, mas ele mandou em algum Mandou lugar. pra onde? Ele deve tentar no meu Instagram, entrou no meu site, tem um WhatsApp lá, ele mandou mensagem lá. Mas manda o seu zap aí. Pode? Meu zap? Não gosta de... Não, posso, uai. É que você Uai? manda, né? Em Caçapava é uai, é? Sei lá. Uai. Meu número? Quer falar? Posso Não, já falar. que não falou o preço, fala o número. É 12991089666. Falou bem rápido pra ninguém notar. É pra ninguém pegar. Mas não adianta, a galera... Não, faz assim, me viu dá ai um oi. no- Site, ela falou, foi pelo site. Mas é o site que você tava falando com a Nath. Galera, vai no site que Manda a não. Isadora precisa trabalhar. Não, manda um oi pra mim no Instagram que eu mando lá. Pode mandar no Instagram. No site você vai falar com a Nath. Você pode mandar no Instagram também que você fala comigo. O Instagram sou eu que cuido. E depois da Nath vem a Isadora. Né? É que é diferente. Ó, antes que eu me esqueça, todo mundo que vem aqui ganha uma palheta de Jordão. Ai, Eu te dei? obrigada. Te dei no Epicenter? Já, mas vou fingir que você não deu, porque eu vou ganhar outra. Ó, Isadora, vou dar pra você. Você toca? Não. Tô incentivando. Os incentivadores. É pra incentivar Sabe o que você as podia pessoas fazer? a Você poderia tocar. trazer um negócio aqui e fazer a galera tocar, ensinar tipo uma nota pra alguém. Daí a pessoa fala assim, mudou minha vida. Eu sempre quis tocar violão e o Jordão me ensinou a tocar 3 notas no podcast. Eu vou trazer, boa. Legal, não é? Sim, sim, eu vou trazer o violão. Pelo menos o violão. Sim, eu vou trazer o violão aí. Isso é legal. Não, eu vou trazer. Aqui tá meio apertadinho, mas eu vou trazer. Mas é legal. Não, terminar tocando, cantando com a galera. Legal, né? Pelo menos tocando. Você vai fazer seu livro, Léo? Do Palmeiras mesmo? É sério que você quer fazer do Palmeiras ou não? Quer Não, isso daí era... Dele. Mas eu sou palmeirense. Tá. Mas se você fosse fazer um livro, você ia fazer do quê? Não sei, Palmeiras é um bom tema, eu gosto bastante. Então não é balela. Que mais? Tem outra pergunta aí? Joga no rodapé, tiver? Léo. No rodapé. No, Deixa eu ver aqui se tem mais no perguntas. sistema ali. StreamYard. Vamos mandando pergunta aí, galera. Peraí. Isso. Isadora, Mas afinal, quanto que sai a média mesmo aí? Qual é a média Ó, a aí do gente tem preço? projetos, nossos projetos, eles são, desde e-books, tudo e tudo mais, a gente tem projeto a partir de 9 mil. galera, e uma coisa legal Partiu. é se você é dono de um negócio, se você é dentista, é consultor, é advogado, é arquiteto, tem uma indústria de, sei lá, tecelagem, você podia escrever um livro sobre a história da tecelagem no Brasil, Não, ele pode contar sobre a história do próprio negócio. Os a clientes, história eles do próprio gostam negócio. de saber, gente. Os clientes adoram ter, Gostam de saber. gostariam de saber. E seu cartão de visita poderia ser um livro, e não mais um cartão de visita. Sim, daí você pode fazer uma revistinha, você pode fazer um e-book com alguma história, você pode fazer um método. A gente também tem a nossa formação Metodizei, que vai estar agora, a formação vai estar a 5K. Lançar seu livro numa livraria da sua cidade. Lançar o seu livro no Chama- Epicentro 2023. 2023. Ou antes, né, galera? Antes vai ter outros epicentros aí antes, regionais, vai lançar. quem sabe. O curso, você Lugar falou da que é sua cidade. 5K, é isso? É, o curso. Que é a última turma que vai ter agora. A última turma do ano que a gente vai fazer do Metodizei. É um curso meu do Joel J, da empresa que a gente tem, a Metodizei. E até lá, quem quiser ir no curso e quiser fazer livro, a gente vai fazer uma promoção especial lá para os nossos alunos. Ó, pergunta do Rodrigo. O gerenciamento da venda do livro fica por conta do autor ou eles assessoram também? A gente é uma editora de publicação independente. Então, a gente vende projeto, mas a gente não faz a venda e todos esses processos. A gente orienta, mas não faz a venda.
É você que tem que vender. É isso. Aí para vender faz o Rainmaker, meu curso. Aí você aprende a vender, aí depois você faz o Metodizei para aprender a fazer o que você aprendeu a vender. Ó. Ó, Tem bastante gente online? Tem umas 30 pessoas. Oi, gente. Oi, 30 pessoas. Legal. O pessoal tem alguma pergunta ali difícil pra gente responder? Será? tem pergunta difícil aí, Léo? Manda a pergunta difícil aí, pessoal. A sua voz sai como? Sai tipo assim... uma voz- Agora tá saindo normal. É? Eu tô tipo a voz do além aqui, né? Não Tá, mano. apareça. Mas tá aqui. Ainda? O quê? Voz do além. É. Quem é o marido da Isadora? Quem é? Fala, Carlos, marido da Isadora. Será que o Ricardo tá assistindo? Ele gosta de ficar assistindo as coisas. Devia, né? É. Ô, Ricardo, espero Amor, que você esteja tá assistindo. Mas ele Amor, vai estar assistindo a minha conta. Daí ele vai comentar lá, Mari Coelho. Oi, tô aqui. O Rodrigo mandou aqui, dá pra fazer um combo? Faz o livro e ganha um remaker? o vice-versa, né? Pode ser, faz o livro, ganha o Remaker. Aí, ó. Fecha aí até... Fecha aí. Fecha aí até fechar o mês. Pobres milionários. Ah. Como vocês fazem para deixar um legado para os filhos ao invés de deixar apenas herança? Ele tá... Ixi, deixou todo mundo mudo aqui. Ninguém sabe. Né? Eu acredito que o legado ele se constrói pelas atitudes, valores e a sua essência que você deixa através de tudo que você faz, não necessariamente em tudo que você construiu. Então, é igual eu falei, poxa, eu aprendi com meus pais que trabalhar é normal, que minha mãe trabalhava manhã, tarde e noite, meu pai trabalhava final de semana, isso para mim é um legado que eu vou mostrar para minha filha, que trabalhar é normal. O jeito que a minha mãe trabalhava, o jeito que meu pai tratava as pessoas, isso para mim é um legado. Eu acho que o legado, ele não se constrói, ele se demonstra. Sim, e aí depois de 15 anos você tá lembrando da história do seu pai. É. Do nada. Que é isso? Do nada, que não Sim, é do pra mim nada. também é isso. O legado é deixar pessoas melhores, né? Deixar pessoas com sentimentos melhores, né? Então isso é um legado. E aí, isso é o que a gente já faz. Daí É, tem uma eu- diferença. Você pode fazer isso e registrar isso em alguma outra coisa. Em um vídeo, em um Instagram, em um livro, em um curso, em uma palestra, em várias coisas que daí outras pessoas, além de lembrarem, elas vão ter acesso, elas vão ver, elas vão poder consumir aquilo que você criou. Daí, isso é legal também. Porque daí você ultrapassa a sua geração, né? Que a lembrança, uma hora, ela fica esquecida. O concreto fica registrado e ultrapassa o tempo. Ó. Ó. Ó, o Toninho da Galeria do Rock aqui, ó. Oi, Mandou aqui. Toninho, vem aqui. Fala aí, Toninho. Deve tá atrás. Toninho, você tá aí atrás? Ele deve estar aí na sala de trás aí. Ele mandou assim. Opa, peraí que o microfone aqui tá ruim. Estou querendo publicar um livro sobre a história da Galeria do Rock. Tem jeito? Opa! Lógico. Vem, ó, já aproveita que eu tô aqui, a gente já fala aqui, já fecha o livro e já... Desce Vai aí, fazer. já fecha e lança antes no Natal. Antes do dia 29. Antes do dia 29. Ó, livro da Galeria do Rock, hein? Ó, Vai isso é ser legal, show, hein? hein? Dá pra fazer com várias fotos, contando a história, tudo, local. Dá pra pegar uns depoimentos de algumas pessoas que foram importantes. Ó, Tem um monte de gente importante. sabe, tipo assim, 40, 50 anos aí, ó. vai completar esse ano, 50 anos? Não. Não? Já passou, já não tem uma, não. Já foi essa data, tipo, 30, 40, 50. Né, Toninho? O Erildo, ó, eu já comecei a escrever o livro, Mari. Vou fazer você. Eu sou a vaca. Qual é o nome da vaca? Erildo. Erildo Núbia. Erildo? Suas aventuras. Ai, que legal! Erildo Núbias? Isso... Erildo Núbia e suas aventuras. Ó, a vaca é mais fácil de lembrar. Eurúbio! Eurúbio! Erildo. Erildo! Erildo. Você tem que fazer negócio com o Rodrigo, viu? Erildo e Rodrigo. Erildo e Rodrigo. Boa. Ô, conta do epicentro da novidade que vocês lançaram, das pessoas poderem fazer o... Então, galera, o Epicentro já existe há 15 anos. Aí, uma pessoa que... O Epicentro já revelou um monte de gente. Endel Carvalho, Joel, a Fernanda da Rocha, um monte de... A Mari Coelho, aí, ó. Daqui a um ano vai explodir aí, os terremotos. Vai lançar um monte de livro, um monte de gente. E aí o Joel foi lançado. Joel J. Galã, da Alta Performance, dos Banhos Gelado, das 5 da manhã. Ele é prata da casa. E aí ele vai. Eu sempre fiz o Epicentro sozinho. E aí agora ele vai ser sócio do Epicentro. E a gente vai vai fazer várias coisas para aumentar o Epicentro.
E uma delas é levar o Epicentro para todas as cidades. Então, se você está em Piraporinha do Norte, ou em Bom Jesus da Prata, ou em Madre Teresa, não sei da onde. No Macapá, a Conceição tá querendo fazer, Macapá. Ou Caçapava, Lagoinha, Lagoão, Cachoeirinha, Cachoeirão. Podemos levar o Epicentro para lá. Então, Você quem pode quiser... ser nosso parceiro para levar o Epicentro para aí. O próximo Epicentro é em final de setembro. Então, de agora até o final de setembro, a meta é fazer uns 50 epicentros e 50 cidades nessas 52 semanas. Olha então, que legal. E aí você tem que preencher um formulário, que eu não tenho aqui. Eu vou ver se eu boto lá. Tá Pera aí. fácil fazer Epicentro, né? Tá igual eu para comprar o livro. Eu vou colocar agora na área de comentários o link para vocês preencherem, se você tiver interesse em fazer o Epicentro na sua cidade, junto comigo, junto com todo mundo, junto com o Joel, junto com todo mundo, junto com a Mari. E aí a Mari vai ser a pessoa que vai, por exemplo, lá vai rolar daqui 4 meses Epicentro em Fortaleza. Então você vai agitar o Epicentro em Fortaleza, e aí você vai levantar uns 20 palestrantes locais que tem potencial para escrever livro. Aí a Mari vai ajudar o cara a escrever o livro. A gente vai aproximar a pessoa de Fortaleza da Mari, aí vocês conversam e lançam o livro. E sabe Quem que sabe, se a gente fechar o palestrante de Fortaleza com antecedência, dá tempo de fazer o lançamento do livro no próprio Epicentro. Ô Gerão, o que é legal? O que a pessoa precisa para fazer um evento do Epicentro na cidade dela? Ela precisa pagar alguma coisa, não precisa pagar, precisa só querer ir arrumar os palestrantes? Já definiu isso? Precisa ter tempo, Tempo. conhecimento, relacionamento, algum recurso. Mas não precisa pagar. Não precisa pagar. ali, Vai pelo ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar Então o é isso. X do faturamento, vai ganhar. Então é isso. Mas precisa ter tempo, recurso, uma coisa importante. Bom relacionamento com as pessoas. Bom relacionamento com as pra ela pessoas conseguir da trazer sua os cidade. palestrantes. Da sua cidade. Os palestrantes do Brasil a gente leva. Os palestrantes da sua cidade você tem que escolher. Mas seria legal ter ido no Epicentro já. Ter ido agora, ou 2000, ano passado, retrasado e tal. Porque a vibe do Epicentro, que é muito única... Mas e se a pessoa foi online, também serve? Talvez serva. Porque ela assistiu tudo, né? Viu como é que era. Ué. Sim, É porque às vezes a pessoa mora tão longe que ela não conseguiu ir. sim. Daí, se ela assistiu online... Sim, se você me segue há um tempão, já viu vários vídeos do Epicentro na internet. Se você gosta do Jordão, você é um perfil, né? Agora, Se você gosta, se tá na vibe, essa vibe aqui deve dar certo. Ó, galera, tô colocando na área de comentários como o formulário para você preencher, para você se candidatar, para você levar o Epicentro para sua cidade. E se a gente não escolher você, que é de Belo Horizonte, e a gente escolher uma outra pessoa de Belo Horizonte, a gente vai contar quem a gente escolheu, e aí você pode colar nessa pessoa que a gente escolheu e ajudar ela a fazer. Você não precisa ser necessariamente, se não for escolhido a pessoa, você pode fazer parte dos voluntários que ajudam essa pessoa a fazer na tua cidade. O que interessa é fazer, né, galera? Exato. E não ser o líder, né? Não é? Porque liderança se toma, né? Não se pede. Liderança não se toma. Não pede. Isadora, você tem alguma pergunta para fazer para Mari? Como é que é? Todas as perguntas que eu tinha pra ela, ela me resolveu no livro. Que vai ser o seu. Vai ser o meu. Qual o livro da Isadora? Atleta na vida real. Atleta da Vida Real. Isadora, qual que é o teu Instagram? A Isadora Domingues. A Humilde, né? É porque eu não tinha. Só Precisou colocar um A A antes. Isadora Domingues. É isso? A Isadora Domingues, galera. Segue aí. Peraí. E aí... Ó, e quem foi no meu Instagram, @falamaismari, comenta lá no vídeo que eu coloquei com o Jordão, do animal, pra vocês contarem pra mim qual que foi o animal que vocês viram, tá? Faz a dinâmica aí. Se você esqueceu, você assiste lá o vídeo, tem até a música que o pessoal falou aí. Vocês fazem a dinâmica e comenta lá qual animal vocês viram, se vocês gostaram. Oi, Mari, vim pro podcast, assisti o podcast, fala alguma coisa lá, podcast, sei lá. Mari, uma pergunta que eu faço aqui pra todo mundo. É assim... Já comenta. Olha lá para aquela câmera e manda uma mensagem para Mari
daqui 5 anos? Tipo assim, daqui 5 anos, no dia... Que dia é hoje mesmo? Eu tenho que mandar uma mensagem pra mim daqui 5 anos. É, Logo eu se falei assistir. que não tenho metas. É. Não gosto de falar futuro. É, isso aí. Dia 27 é uma mensagem para a Mari no dia, assistir no dia 27 de outubro de 2027. Qual a mensagem você manda para a Mari no seu futuro? Para ela fazer assim, Mari, eu espero que você tenha 4 filhos, nesse momento já tenha 4 filhos, já tenha publicado o livro de não sei quem, já tenha não sei o que lá, salvado das baleias. Manda aí o que você espera que a Mari tenha feito em 5 anos. Eu vou anotar aqui, viu? Vou anotar aqui e vou botar no meu CRM. Pipe Drive, galera. Pipe Drive é o CRM que eu utilizo. Pipe Drive não é patrocinador. É bom esse, né? É o que eu tô... É bom. Tô instalando esse. Eu vou anotar lá. Daqui 5 anos eu vou mandar mensagem para Mari. Peraí, enquanto ela tá pensando, mensagens dos nossos patrocinadores. Estava esquecendo. Leandro São Lucas é nosso patrocinador do podcast, dos incentivadores. São Lucas, o Léo vai colocou na vinheta aí, contabilidade, www, estão vendo aí? Se você tem um contador que, se você encontrar no shopping, você nem reconhece porque você não vê ele há 3 anos, porque ele só manda boleto e DARF para você, tá na hora de trocar esse cara aí pelo Leandro, hein? O Leandro tá sempre presente na internet, fora da internet, no seu escritório, com a equipe que atende a tua empresa. O sogro do Léo, que está aqui por trás, está muito feliz com o Leandro, certo? Certo. São Lucas, ele fica em São Bernardo, mas não tem problema, ele atende São Leopoldo, São Tadeu, São Jerônimo, São Tomé das Letras, ele atende qualquer santo aí, de qualquer cidade que você estiver. São Lucas, Leandro Bueno, pula pra dentro. E aí, galera, se você quiser ser nosso patrocinador, porque olha, eu tô escondendo a marca da água aqui, porque não patrocina, né? Mas se você quiser patrocinar a água, o cafezinho, os apontadores, as balas, os livros que temos aqui, caneta. a mesa, o ar-condicionado, tamo junto. Bom, demos tempo, colher de chá demais pra Mari. Vai lá, Mari. É difícil, né, pensar numa coisa que eu vou falar pra mim daqui 5 anos, mas se eu fosse falar alguma coisa, eu iria falar pra você nunca perder a sua essência. Porque a única coisa que você tem de valiosa na sua vida é exatamente a sua vida, exatamente aquilo que você é e aquilo que você veio para ser. Então, não importa o que aconteça, qual rumo que a sua vida leve, seja sempre você. Porque isso é a coisa mais valiosa que você possui. Show de bola. É isso aí, galera. Posso dar tchau? Pode dar tchau. Tchau, gente. Recado Muito final. Obrigada. Recado final. No presente. Estamos no presente agora. Estamos no presente. Back to the future. Você nada, me segue no Instagram, @FalaMaisMari. Comenta lá na foto minha do Jordão no vídeo, né? E se tiver alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa ajudar, eu espero que esse podcast eu possa, de alguma forma, ter contribuído na vida de cada um de vocês. Agradeço o tempo, agradeço você, Jordão, pelo convite, Isa, Léo, todo mundo aqui. E eu só quero agradecer mesmo, eu não tenho nenhum pedido a fazer. Show de bola, galera. Essa aí é a Mari Coelho. Fala mais Mari, Instagram. Segue a Mari. Tamo junto, hein? Mari vai fazer meus livros aí. Vai me ajudar a fazer os livros. Vai finalmente sair. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Abraço.